Olá, meu irmão, minha irmã queridos. Que bom que a gente está junto de novo para o estudo da lição 11 da EBD, né? É uma alegria, um privilégio para mim. Eu entendo que o Senhor fala conosco, a gente dá oportunidade, o Senhor fala através de nós, né? Então, nós estamos aqui, né, para mais uma lição da EBD, né? Hoje falando do tema arrependimento, né? Dentro da nossa revista Tão Grande Salvação, existem aí os tópicos dos temas, né? E as 3 primeiras lições foram os estudos sobre o homem, as 4 próximas foram os estudos sobre o pecado, e a partir da lição 8 até a 17, né? Nós estamos na 11, são os estudos sobre a salvação. E a salvação, nessa lição feita pelo pastor Emerson da Silva Pereira, ela fala sobre o arrependimento voltando para Deus, né? O arrependimento voltando para Deus. Vamos orar para que o Senhor administre a lição para nós? Pai querido, Pai amado, estamos aqui diante de Ti, Senhor, dependentes de Ti. Queremos ouvir a Sua doce voz, queremos entender mais sobre o arrependimento, que Tu mesmo fale conosco, Pai. Te pedimos humildemente, Senhor, que essa lição chegue aos alvos que Tu tem proposto para ela, em cada coração que a ouvir, Pai. Oramos assim em Teu nome, Jesus. Amém. Então, irmãos, arrependimento voltando para Deus. O que é exatamente isso, né? O arrependimento é um aspecto da salvação, né? Seu aspecto da salvação é algo inerente de que eu e você devemos estar vigiando, né? A gente se arrepende sempre, mas esse arrependimento aqui que produz a salvação é um arrependimento para que nós o façamos no momento que aceitamos Jesus. Eu posso me arrepender todo dia? Sim. Se arrepender dos erros, sim. Mas o arrependimento que produz vida e que traz a salvação é o arrependimento quando a gente recebe Jesus no nosso coração, né? E o pastor diz assim, ó, 2 aspectos da salvação que revelam a singularidade do autêntico cristianismo em contraste com as religiões, filosofias e ideologias humanas são o arrependimento e a fé, né? Então, são 2 aspectos da salvação, né, que revelam o autêntico cristianismo, né, é o arrependimento e a fé. Então, o arrependimento mostra que nós já somos diferentes, mostra que fizemos opções diferentes, né? Temos o livre-arbítrio e podemos ou não gozarmos desse arrependimento e termos Jesus no nosso coração. É uma decisão pessoal, né? Então, a gente precisa entender, aqui diz assim, alguém já os definiu como uma volta espiritual, o arrependimento e a fé. Uma volta espiritual a Deus, né? Ao primeiro amor que é Jesus, um resgate do propósito que o Senhor tem para cada ser humano sobre a terra, que deixe de ser criatura e passe a ser filho por adoção através do arrependimento e aceitação de Jesus no seu coração, né? Nós temos aqui dizendo que o versículo chave de hoje está em Marcos 1,15, que diz assim, ó, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho, né? O tempo está próximo, então o tempo da salvação. E quem se arrepende, automaticamente se arrepende, aceita Jesus, já tem a salvação, né? E se volta para Deus, né? O se voltar para Deus, a gente deve entender que a gente precisa deixar as coisas velhas e ir em direção às coisas novas, né? É importante a gente, às vezes, podendo ter pouco ou muito tempo de vida cristã, a gente repensar, rememorar o arrependimento na nossa vida para ver o quanto estamos realmente conscientes do que fazemos que agrada ou não ao Senhor, não é verdade? É muito fácil se voltar para Deus nos momentos difíceis, né? É muito prático até se voltar para Deus nos momentos difíceis. Mas será que estamos com Deus em todo o tempo? Queremos Deus em todo o tempo? Então, o se arrepender e se voltar ao Senhor é um exame de consciência, né? O nosso primeiro texto aqui, as partes, a primeira parte, está dizendo assim, o significado do arrependimento. O que significa arrependimento? Ó,
O ponto de partida do estudo do arrependimento é a sua definição. A correta compreensão do conceito de arrependimento no processo da salvação terá de papel fundamental na prática da vida cristã. Ou seja, se você tiver uma má compreensão do significado real do arrependimento, na experiência que você tem como o indivíduo, poderá haver uma falsa ilusão de conversão ou de vida cristã. Aí você diz, que é isso, Marcelane? Isso quer dizer que uma pessoa pode achar que ela aceitou Jesus, continuar sem conhecer a Jesus, não fazer as práticas necessárias ao arrependimento, não seguindo Jesus, não dando continuidade, e foi um falso arrependimento, foi um falso alarde, né? Por quê? Porque arrepender-se quer dizer também voltar-se para o Senhor, quer dizer buscar as práticas do Senhor, né? Aqui diz que se arrepender significa um termo grego que se chama pela doutrina da salvação, a metanoia. O que é metanoia? Que está lá no Novo Testamento. Mudança de disposição mensal ou reversão mental. Ou seja, se você se arrepende e aceita Jesus, você tem uma mudança de disposição mental. Por quê? Porque você vai ter uma nova mentalidade, uma mentalidade necessária que vai ter três paradoxos importantes aí, ó. Jesus Cristo, na sua vida, passa a ser considerado como confiável, suficiente, exclusivo e pessoal Deus, Senhor e Salvador. Pecado passa a ser considerado como objeto pessoal de repúdio, abandono e exclusão. E a palavra de Deus, que é a Bíblia, passa a ser considerado como alvo pessoal de desejo e obediência, padrão para a fé, valores e conduta. Então aqui mostra, dentro do significado de arrependimento, né, a mudança de disposição mental, que é a metanoia, e aí as funções necessárias para uma nova mente, né, ver Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, repudiar o pecado, né, e ter a palavra de Deus como uma regra de prática de fé e conduta de valores, não é verdade? Então, o significado do arrependimento está dentro desse contexto. E a necessidade de arrependimento? Todos nós necessitamos nos arrepender, todos nós temos necessidade de se arrepender, porque se não nos arrependermos, não veremos o Senhor. Se não o aceitarmos no nosso coração, se não o seguirmos, se não tivermos uma vida com Ele, de prática de fé e conduta, não veremos o Senhor face a face. Não é fácil entrar no céu, tá? Não é fácil. Não pense que é um conto de fadas e você barateia a fé e pode ser de qualquer jeito, eu vou entrar de qualquer jeito. Não é assim, meu irmão. O Senhor conhece tudo na nossa vida. O Senhor conhece todas as coisas na nossa vida. Então a gente tem necessidade real de arrependimento. Não podemos desvincular arrependimento de salvação. Ambos são necessários ao pecador. Ou seja, a gente precisa ter o arrependimento da salvação, né? Nós temos a necessidade e nós precisamos praticar esse arrependimento no sentido de não dar chances ao pecado de continuar norteando a nossa vida. A gente faz as escolhas pelo Senhor e nós precisamos segui-las, né? É muito importante isso, né? É muito importante a gente entender que a gente precisa de Jesus. O próprio Senhor Jesus pregou arrependimento em seu ministério terreno, ó, e ordenou que fosse anunciado por seus discípulos em todo o mundo, né? Ele disse isso em Lucas 24, 47. Lucas 24, 47 diz exatamente assim. Lucas 24, 47. Estou quase chegando aqui. Lucas 24, 47. Diz: e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, né? Olha só, né? Jesus, quando aparece aos discípulos, ele deixa essa ordenança, né? Que deveríamos pregar o evangelho do arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, né? Olha que importante, né? Por isso a necessidade do arrependimento. O próprio Senhor Jesus o pregou, né? A natureza do arrependimento. E aqui se dividiu
em tópicos aqui. O primeiro é que o arrependimento não deve ser confundido com remorso. Você não pode achar que você tem um remorso, que isso é arrependimento. Não. O remorso é diferente de arrependimento. Claro, quando você pensa nos seus pecados, quando você já está com Jesus, você pensa assim, poxa, eu não deveria ter feito aquilo, eu não deveria ter feito assim. E aí você tem esse contraste dos sentimentos aí, mas não pode ser considerado similar. O arrependimento também não deve ser confundido com tristeza, né? Você tem tristeza por ter tido os pecados, mas se arrepender não quer dizer só ficar triste. Pelo contrário, se arrepender é estar alegre por ter deixado o pecado, né? E o genuíno arrependimento nasce e se manifesta no âmago do ser humano, ou seja, dentro de nós, na razão, na emoção e na decisão. Na razão, mudanças racionais, o seu intelecto muda. Já estudamos isso aqui. A emoção, mudanças emocionais, o seu sentimento muda, né? E a decisão, mudanças propositais, a sua vontade. Eu tenho vontade de seguir Jesus. Eu me arrependi. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho desejo de andar com Ele. Então, o arrependimento genuíno, ele parte lá de dentro, né? E ele atinge a nossa razão, a nossa emoção e as nossas decisões, né? Então é importante você entender isso. E o arrependimento promove um redirecionamento de vida cujo alvo maior é Deus. O alvo maior, quando você se arrepende, passa a ser Deus. Por isso que Jesus disse que nós devemos primeiro amá-lo acima de qualquer coisa, acima de família, acima de pessoas que você tem um amor enorme. Então nós devemos, o arrependimento promove esse redirecionamento, devemos amar a Deus e ter inteireza de coração. A gente deve amar o Senhor acima de tudo. Isso é importante você guardar, meu irmão. Você não pode amar coisas, pessoas, mais que Jesus. Jesus precisa ser o seu objeto de amor número 1, tá? Porque o Senhor quer ser exclusivo, Ele quer ser o primeiro, Ele quer ter o primeiro lugar. Então, o seu relacionamento, em primeiro lugar, deve ter Jesus como alvo, tá? Isso é importante você entender na natureza do arrependimento. E a praticidade do arrependimento. Como a praticidade é algo importante na nossa vida, o arrependimento também é prático. Em termos práticos, o arrependimento é uma experiência que ocorre em um momento específico do tempo, não necessariamente a transformação e maturidade cristã completa em um crente. Que profundo isso, né, irmãos? Todo aquele que diz ser salvo um dia na sua história passou pelo arrependimento a abandonar a vida sem Cristo, a fim de viver exclusivamente por e para Cristo, né? Todo mundo, né, o arrependimento, todo mundo que um dia se arrependeu e aceitou Jesus, passou nesse processo de transformação, né, nesse processo de elucidação de que era criatura e precisava de Jesus para ser filho por adoção, né? Porque Jesus, ele nos dá esse direito, né? E o arrependimento, ele tem essa praticidade, né? Ele tem aquela veia de solução, né? Ele é prático, ou seja, você tinha uma vida sem Cristo, hoje você tem uma vida com Cristo. Até ontem você não ia para o céu, você aceitou hoje Jesus, hoje você já tem uma condição salvífica, você já tem um lugar lá no céu preparado, né? Isso é muito interessante. O arrependimento é prático, praticidade. Jesus foi muito prático, né? E os resultados do arrependimento? A Bíblia ensina que o verdadeiro arrependimento promove resultados objetivos, ou seja, você se arrependeu, tem um resultado objetivo. Quais são eles? Conformação com o padrão celestial, você está conforme Deus quer, aceitando Jesus, é a sua condição salvífica, né? Exclusão da confiança na religiosidade, você deixa de confiar em religião, você passa a confiar em Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, você abandona o pecado, os seus pecados são cancelados porque você pede perdão por eles, e à medida que Deus te perdoa, Ele não se lembra mais, a Bíblia diz isso, que Jesus não se lembra dos nossos pecados, você recebe o Espírito Santo, Ele passa a guiar a sua vida, né? E você confia que haverá o dia do juízo e que o Senhor vai te levar para o céu quando nós tivermos o nosso julgamento, seja individual, né, quando daqui partirmos, ou coletivamente, quando Jesus arrebatar a sua igreja.
não é verdade? E aqui na conclusão, ela é muito interessante e eu preciso lê-la porque é importante. Eu falei para você uns tempos aí sobre Ainen Gruden, ele diz assim, ó, o arrependimento como entendimento intelectual de que pecado é errado, aprovação emocional dos ensinos das escrituras e decisão pessoal de renunciar ao pecado e levar uma vida de obediência a Cristo. Não é lindo? Não é linda essa afirmação? Entendimento intelectual de que o pecado é errado, aprovação emocional dos ensinos das escrituras e decisão pessoal de renunciar ao pecado e levar uma vida de obediência a Cristo, uma vida linda, maravilhosa, que vida com Cristo é muito rica e muito abençoadora, não é uma vida monótona de qualquer jeito, tá? Então a conclusão diz aqui, depois dessa leitura do Ainen Gruden, o falso arrependimento até pode manifestar religiosidade, piedade ou moralidade, porém não significa conversão numa nova vida, através da qual o salvo recebe a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, né? Se você ainda não se arrependeu verdadeiramente, precisa de um encontro com Cristo. Se já se arrependeu, busque diariamente em Cristo andar em novidade de vida à luz do seu real arrependimento, né? À luz do seu real arrependimento. Se você tem Cristo, você vai andar em novidade de vida. Você se arrependeu, você já se voltou para o Senhor e você precisa andar em novidade de vida, mostrando esse arrependimento que vai impactar outros através da sua vida maravilhosa com Cristo agora. Porque você tem uma vida maravilhosa, você é salvo, você é remido, né? Você é a parte forte dessa sociedade, Jesus é com você, você está labutando num tempo forte, porque um dia você se arrependeu, aceitou Jesus no seu coração. É tempo agora de você pregar com a sua vida, com as suas atitudes, um evangelho eficiente e eficaz que salva e mostrar para os outros que vale a pena se arrepender e se voltar para Deus, porque Ele é o único que pode fazer a diferença na nossa vida. Tá bom? Amado, amada, Deus abençoe, Deus te guarde, te ilumine, te dê uma semana maravilhosa. Amamos vocês, oramos por vocês, vocês são alvos constantes das nossas orações. Sintam-se abraçados no Senhor, tá bom? Fiquem na paz. Tchau.